Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom que nós podemos estar aqui para iniciar a nossa semana, louvando o nome do nosso Deus. Nós vamos entoar o hino Deus de Israel. Deus de Israel. Deus de Israel. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Habita em mim, Senhor. Habita em mim. Espírito louco. Consegue imaginar isso? Então louve. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste, Senhor. Pois tu criaste a terra e os céus. E hoje tua glória. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Senhor. Aleluia. Seja teu nome, ó Deus de Israel, bem forte.
Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Tu criastes Pois tu criaste a terra e o hoje céu. tua glória. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Aleluia. Obrigado, Senhor. Louve a Deus bem forte, grande é teu nome. é teu nome, ó Deus de Israel. Criastes Pois tu criaste a terra e o céu. tua glória. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Agora eu quero ouvir vocês. Só vocês, grande é teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra. Ouça isso, Deus, é para ti. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia. Grande é o teu nome. É o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Tua glória. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Boa noite, irmãos. Que bom estarmos mais um dia domingo na casa de Deus, né? Uma alegria muito grande para nós e uma alegria maior ainda para mim estar de volta ao meu lar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar de joelho para falar com Deus. Santíssimo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Pai, por mais uma noite de domingo estarmos juntamente reunidos na Tua Santa Casa de Oração. Que o Senhor também possa, nesse momento, abençoar todos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor seja com eles, dando alegria no coração de cada um deles. E ajudando também, Senhor Deus, por causa dessa epidemia, que os irmãos não venham afastar da Tua casa, ou muitos até saírem, Senhor. Que o Senhor os fortaleça na fé, na obediência, e que eles sempre estejam aos Teus pés. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o pregador dessa noite, que possamos entender a Tua palavra, guardar no nosso coração e colocar em prática na nossa vida. Que o Senhor seja com todo o Teu povo nessa noite, em toda a face da terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, amigos. Que a graça do nosso bondoso Deus possa habitar em nossos corações nessa noite. E que o nome dele seja exaltado. Que o nome dele seja glorificado para todos sempre. Cada um de nós, eu acredito que cada um de nós tem uma personagem na Bíblia que admira bastante. Se fosse fazer a lista dos personagens que eu admiro, essa lista é grande. Mas tem um especial, acho que todo mundo gosta também deles, eu também gosto muito, que é a personagem de José.
E hoje eu queria esmiuçar com vocês um pouco sobre essa personagem. Vamos desembainhar as nossas espadas lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. A Bíblia leva muitos capítulos para falar de José. Dos 50 capítulos do livro de Gênesis, 13 capítulos são só para falar da vida de José. Ou seja, é uma personagem que ali desde os 17 anos, quando ele é citado, a gente vê ali no discorrer de todo o livro de Gênesis, a história desse filho do patriarca Jacó. Antes de abrirmos a palavra e lermos, vamos mais uma vez fazer uma oração. Querido Jesus, bondoso Pai, te somos agradecidos pela tua graça. Te somos agradecidos, ó Deus, pela oportunidade de abrir a tua palavra e estudar sobre ti. Derrama aqui sobre nós, ó Deus, a presença do teu Santo Espírito, para que juntos possamos aprender de ti. Toma conta dos nossos quebrantados corações. E que esta palavra, ó Deus, realmente possa reavivar a nossa fé, Senhor. Que possa reavivar o nosso compromisso contigo. É o que te pedimos por Jesus. Amém. José, capítulo 39, Gênesis, capítulo 39. Diz o seguinte, a partir do verso 2. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero. E estava no Senhor, foi um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Só um minuto, irmãos, não é esse capítulo, sorry. Só um minutinho. Nós vamos ler lá da primeira parte dele, não é essa parte aí, só um minuto. Ótimo, é 37, irmãos, por favor. Capítulo 37, vamos ler a partir do verso 2, não, a partir do 3. Israel aqui é quem, irmãos? Quem se lembra? Jacó. Lembra-se que o judaísmo, o catolicismo, e nós também falamos assim, ó Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. José era filho de quem? Do último patriarca, não é verdade? Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram mais ainda. Queridos, tem sonhos nossos que é bom nem contar para as outras pessoas, sabia? É bom quando Deus nos revelar alguma coisa através de sonho, que isso fique entre a gente. Você vê o primeiro ensinamento aqui, José teve um sonho, os irmãos dele já não gostavam dele, e ele falou aquilo ali, e nós vamos ver qual foi o significado desse sonho, para eles ficarem com mais raiva. E disse-lhe, ouve, verso 6, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram aos seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E José, irmãos, teve outro sonho, e olha o que ele fez de novo. Ele contou de novo aos seus irmãos, e disse-lhe, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai os seus sonhos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tivesse? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti? Queridos, José foi um homem que viveu sobre crises. Primeira crise dele aqui foi entre a família dele. Seus próprios irmãos o odiavam. Eu não sei se você, na sua família, tem alguém que o odeia.
se tem alguém na sua família que não gosta de você. Mas a trama de José com seus irmãos é uma coisa tão enraizada pelo mal, que nós sabemos que no decorrer da história, José foi averiguar se os seus irmãos estavam realmente pastoreando as ovelhas, porque José relatava isso a seu pai, e eis que eles não estavam na terra onde eles deveriam estar, eles estavam um pouco mais longe. E José foi até eles. Interessante que quando os irmãos dele viram José, eles falaram uma frase muito interessante. Quem se lembra qual é a frase que os irmãos dele falaram? Lá vem quem? Lá vem um sonhador. E os irmãos dele se juntaram e falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar a José. Vamos matar o nosso irmão. Queridos, hoje na mídia, hoje no mundo, é difícil a gente ver notícias de irmão matando irmão, parente matando parente, é uma coisa normal hoje em dia, né? Naquela época ali, eu acredito que era uma coisa terrível também. Só que Rubem teve um plano: não vamos matá-lo, e jogaram ele dentro de um buraco. Ele sai da crise de uma família e cai na crise de dentro de um buraco. Eu assisti um filme uma vez onde José estava dentro desse buraco e os seus irmãos estavam assando milho numa fogueira de noite. E os irmãos de José e José gritava: irmãos, me tirem daqui. Você consegue imaginar, Marcelo, aqueles irmãos ouvindo o outro irmão gritando isso? Aí um mexia na brasa, o outro fingia que não estava ouvindo. Irmãos, o que eu fiz para vocês? Me tira daqui. E eles tiveram a ideia seguinte: vamos matar a José. Só que no outro dia pela manhã estava passando alguns mercadores, e alguém teve a brilhante ideia: vamos fazer o seguinte, vamos vender o nosso irmão. E assim o fizeram. A história é longa e a gente tem que encurtar. E pegaram a túnica bonita que o pai dele tinha dado para ele, mancharam de sangue e mostraram para o seu pai. E falaram: pai, o seu filho morreu. A Bíblia, eu não vou ler ali no livro de Gênesis, mas Jacó ficou muito triste. Ele ficou tão triste que ele não quis ser enlutado pela família. E a Bíblia diz que ele chorou longos dias. Amigos, é bem verdade que muitas das vezes as pessoas que mais nos decepcionam são as pessoas que estão no nosso círculo. Para você que está em casa, às vezes você pode pensar: realmente, Sandro, tem pessoas da minha família que já me decepcionaram, já me entristeceram. Queridos, com José não foi diferente. Agora imagine os irmãos chegando com aquela túnica e mentindo para o pai que seu filho estava morto. E nós sabemos a história: José sai da crise, ele sai da crise da família, entra na crise do buraco. Agora vem a outra crise, a crise da escravidão, que nós aqui não sabemos o que é ser escravo. Nós não sabemos o que é ser escravo. E José agora era um escravo. E os mercadores, quando chegaram na maior nação da época, na maior potência do mundo, o Egito, venderam José. E quem comprou José? Potifar, um dos oficiais de Faraó. E a gente conhece a história. E José agora pensou: nossa, agora a minha vida está boa. Estou trabalhando, estou indo bem, as coisas melhoraram. Só que não, irmãos. A gente sabe o que aconteceu com José. Eu acredito que dentre muitas personagens da Bíblia, uns poderiam até ter desanimado. Poderiam ter ficado tristes e decepcionados com a perspectiva que José tinha. E a mulher de Potifar então chega para José e fala: José, é o seguinte, eu tomei um banho, estou limpinha, estou sedutora, e o meu marido viajou, faz um negócio para mim, o quê? Dorme comigo, vamos passar a noite juntos. Prometo, José, não contar isso para quem? Para ninguém.
E José ele tem uma frase muito bonita que ele fala: por que faria eu tamanho mal contra o meu Senhor? E ele sai, a mulher agarra ele, e ele sai, e a mulher começa a gritar: socorro, socorro, José tentou me estuprar, socorro, e os guardas vêm. E José agora, irmãos, mais uma vez está o quê? Preso. Só uma curiosidade para vocês. Se uma pessoa que não fosse egípcia tocasse no egípcio, ele era passível de quê? De morte. Ele poderia morrer. E Potifar, quando chegou, que olhou José, ouviu a história de José, quem puder ler Patriarcas e Profetas, Ellen White faz uma coisa bem sucinta, dizendo que nem o Potifar acreditava, Marcelo, na mulher dele. É mole uma coisa dessa? Prova é que o que ele fez? Ele não mandou cortar a cabeça de José, ele jogou José aonde? Numa cadeia, numa prisão. Poxa, o cara sai de uma crise da família, sai da crise de um buraco, sai da crise de uma escravidão, agora está de boa, agora ele entra numa crise de outra prisão. E você nunca vai encontrar um verso da Bíblia, eu já vi muitas histórias de José falando: meu Deus me abandonou, meu Deus, por que você faz isso comigo? Olha onde eu estou. Irmãos, aqui vem uma lição clara para mim e para você. Aprenda a passar as situações difíceis ao lado de Deus. Se agarre a Deus nos momentos difíceis. Se apegue a Deus como José se apegou a Jeová. E ali naquela prisão é interessante que José, ele é um homem tão sábio, tão inteligente, guiado por Deus, que tinha duas personagens ali presos. Quem se lembra? Era um copeiro e um quê? E um padeiro. E nós sabemos, eu até pulei essa parte, por que José virou importante no Egito, porque ele decifrou um sonho do faraó. Lembra-se? 7 vacas magras, 7 espigas magras, significando o quê? Períodos de quê? De fome. E sabe quem foi atingido por essa fome? Os irmãos dele. Jacó foi atingido pelaquela fome. Mas nós vamos chegar nessa parte, ok? Então, um homem em meio a tantas dificuldades, um homem em meio a tantos problemas, aí vem alguém e fala: olha, José, eu tive um sonho, estava com 3 cestos, mais os 3 cestos, um estava comendo, o bicho estava comendo e tal. Aí José olhou para o padeiro e falou: olha, meu amigo, dentro de 3 dias eles vão o quê? Vão te matar. E para o copeiro ele falou que você vai voltar a trabalhar e vai voltar a servir a quem? Ao faraó. Mas, aí tem um mas que eu acho muito bonito na Bíblia, mas quando tu fores solto, o que ele pediu? Lembra-te de mim diante de faraó, porque o copeiro ia servir faraó. Desculpa, antecipei um pouco e troquei a parte, agora que vem a parte das espigas. E José se depara com situações onde ele poderia ter desanimado. José chega numa situação onde ele poderia realmente ter falado: nossa, que tantos problemas, meu pai me ensinou sobre um Deus de amor, um Deus de esperança, um Deus misericordioso, mas a minha vida, a maioria das coisas, acontece tudo errado. Tudo errado. E José, quando é levado diante de Faraó e interpreta o sonho de Faraó. Faraó fala: quem é que poderia governar agora comigo, senão esse homem sábio? E pega um anel e coloca um anel em José, e José agora passa a ser o segundo mais importante no Egito. Aí eu quero que você abra sua Bíblia agora no capítulo 39, agora é o 39. Nós vamos ver agora o encontro de José com seus irmãos. Ok? Vamos ler a partir do verso 1. E foi José levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda,
egípcio comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado. Só um minuto. Eu coloquei 39 de novo, né, irmãos? Quem erra uma vez, erra duas, né? Não é o 39. Só um minuto. Vamos ler o 42, irmãos. Perdão, 42. Vendo, pois, Jacó, o pai de José, que havia mantimento no Egito, porque José tinha feito preservado, né, guardado muito trigo para vender, disse a seus filhos: por que está olhando uns para os outros? Disse mais: eis que eu tenho ouvido que há mantimentos aonde? No Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Aí vem um encontro muito interessante de José. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo. Benjamim, porém, irmão de José, de sangue, né, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum, o quê? Desastre. Jacó estava lembrando de quem aí? De José. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Queridos, esse verso te faz lembrar de quê, hein? Os irmãos de José chegaram e inclinaram-se com ele com o rosto em terra. Isso te faz lembrar o sonho de quem? Que José teve há anos e anos atrás. Quando Deus faz uma promessa para a gente, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos alimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o quê? Não conheceram. Aí, queridos, eu queria abrir uma aspas aqui. Quantos de vocês aqui usariam de vingança nesse momento? Quantos de nós teria sinceridade para falar: agora eu vou pagar olho por olho, dente por dente? Me jogaram no buraco, até hoje eu não vi meu pai, não sei se está vivo, meu irmão caçula eu nunca o vi. Agora eu vou pagar na mesma moeda. Irmãos, quantos de nós fariam isso? Às vezes eu estou no trânsito, aí alguém passa de mim de um jeito bem brusco. A minha vontade, Marcelo, é acelerar e passar o quê? Dele. Agora imagine se a minha família me pega e me joga num buraco e me vende. E depois a minha vida dá uma reviravolta e eu me deparo com essa cena. Queridos, José passou momentos de crise, mas em nenhum momento Deus abandonou José. É isso a parte mais bonita da história de José. Então na trama segue. José faz o seguinte: olha, vocês vão voltar com muita comida, com tudo, mas é o seguinte, tragam Benjamim que eu quero ver Benjamim. E os irmãos dele chegam até Jacó e faz essa proposta: pai, o governador do Egito falou o seguinte: se a gente quiser voltar a comprar lá, é necessário que Benjamim o quê? Vá também. E que se ele não for, nem adianta, que eles não vão nos vender. José lhe fez o que aí? Uma trama, não é verdade? Jacó falou o seguinte: eu não vou enviar o meu filho Benjamim. Só que se passaram muito tempo, e a fome chegou de novo. E os irmãos deles fizeram uma promessa: olha, se eu não for, pega os meus filhos e pode matar, pai, porque eu prometo que eu vou voltar com Benjamim. E a Bíblia diz que trouxeram Benjamim, né? Vamos ver o capítulo 43, por favor, de Gênesis. Capítulo 43. Vamos ver o verso 29.
Vamos ver o 28. Aí os irmãos eles disseram, verso 28, 43. Bem, está aí o servo, nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos, José, e viu a quem? A Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe. Para aqueles que sabem, não sabem, Benjamim, quando nasceu, Raquel o quê? Raquel morreu, lembra-se disso? Raquel, ao dar luz a Benjamim, Raquel morreu. Filho de sua mãe diz: este é vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois diz: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José, verso 30, apressou-se, porque suas entranhas comoveram-se por causa de quem? Do seu irmão. E ele procurou um lugar onde pudesse o quê, irmãos? Chorar. E entrou na câmara e o que ele fez? Ele chorou muito, irmãos. Ele chorou muito. Ele chorou a encontrar o caçula, porque eu acredito que na mente dele veio muitos pensamentos na mente de José que poderiam ter feito com que ele tomasse uma atitude brusca. E José ainda faz uma pegadinha com eles, coloca uma taça de ouro dentro do saco do animal aonde estava justamente quem? Benjamim. E mandou eles embora. E quando eles estavam indo embora, José falou para os guardas: agora vai lá e pega. E os guardas chegaram e falaram assim: o meu senhor tratou vocês tão bem, lhe deu tudo, e por que roubaste o meu servo? Aí Rúben levanta a voz e fala: olha, que morra aquele que tenha te roubado. Olha só, que irônico. E os guardas começaram a rasgar os sacos de cada irmão. Só que eles foram na ordem certinha da idade deles. A Bíblia é bem específica. E o último saco a ser furado foi o de quem? De Benjamim. Quando os irmãos dele viram aquilo, não acreditaram que Benjamim pudesse ter feito aquilo. E eles retornam mais uma vez ao Egito. É interessante, tem alguns versos aqui que eu não li. Quantas vezes os irmãos de José se sentem culpados pelo que fizeram? Aí fica uma lição para mim e para você. Quantas vezes nós não nos sentimos culpados pelo que fazemos também? José, ele é um homem que teve muita consagração a Deus. José é um homem que tem muita coisa para me ensinar. José é um homem que, acima de qualquer adversidade, ele sabia reconhecer quem era o seu Deus. E agora José, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele já fez essa brincadeira com seus irmãos. E agora José vai se revelar aos seus irmãos. Ele já conheceu o seu irmão mais novo, caçulinha, e agora José vai se revelar para os seus irmãos. Vamos lá no capítulo 45. Gênesis 45. Por favor, vamos ler a partir do verso 1. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o quê? O ouviu. Ou seja, José chorou bem alto, irmãos. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes no Egito. Queridos, que história fascinante. E você vê que tem vários momentos aqui de lágrimas, de choro, de decepção. José, ao se revelar para os seus irmãos, ele chora. A última parte desse sermonete é a parte que mais eu me prendi ao fazer esse sermão. É a parte
onde José encontra seu pai. Vamos pôr a nossa mente para funcionar um pouco e imaginar um pouco. José se revela para os seus irmãos e os seus irmãos voltam para a terra. E os seus irmãos encontram seu pai e falam: pai, é o seguinte, a gente queria fazer uma reunião com o senhor. Jacó falou: pois não, vamos nos reunir. Pai, é o seguinte, lembra aquela história de José, do manto, cheio de sangue? Sim, eu já fiquei lutos e lutos pelo meu filho, eu não quero tocar nesse assunto. Pai, é o seguinte, a gente mentiu para o Senhor. Como assim vocês mentiram? José está vivo. A nossa mente não é capaz de imaginar um pai saber que o filho morreu, ver o sangue, o manto, a roupa que ele tinha dado, e depois o pai olhar assim e ouvir da boca dos seus filhos mentirosos, porque eles foram mentirosos. Pai, tem uma coisa, a gente está passando dificuldade, a gente está com fome, a gente está com seco, e eu queria falar um negócio para o senhor, pai. O seu filho é um dos homens mais poderosos do Egito. Comida não falta para ele, pai. Dinheiro também não. Seu filho é o governador do Egito. Consegue imaginar o pai ouvindo isso? Meu filho está vivo e meu filho é um homem poderoso. Eu gostaria de pedir para o Elton, eu assisti um filme, Elton, onde retrata o encontro de José com Jacó. Que a Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram por um longo tempo. Elton, tem como passar esse vídeo aí para a gente? Bem curtinho. José encontrando seu pai Jacó. Jacó achava que seu filho estava morto, mas ele não estava morto. Cheio de pompas, né? Porque era um governador, ele tinha toda a honra, né? Do Egito, olha lá. Elton, se der para apagar, eu não sei se atrapalha. A Bíblia fala em 70 pessoas, irmãos. 70 pessoas da família de José vieram para o Egito. Pai, este é realmente meu José, meu filho, meu filho. Eu não pensava
pensava que voltaria a ver seu rosto outra vez. Estou vendo que são meus netos. A luz de Raquel brilha em seus olhos. Venham, meus filhos. Venham para que eu possa abençoá-los. Venham. Eu sou abençoado por poder ter novamente meus braços e poder ver seus filhos. Agora eu sei, posso morrer em paz. Não devemos falar em morte, meu pai. Então Deus falará. Então você me levará de volta a Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. E será como o Senhor prometeu. Nossos descendentes serão conhecidos como Israel. Essa é uma parte da vida de José que a gente quase não se detém, não é verdade? José, de todo o sofrimento e privação que ele teve em sua vida, longe dos pais, longe do... Raquel já tinha morrido, ele estava longe do seu pai. E você vê que diante aquela pilha de gente ali, o pai de José vem na frente. Filhos, aqui tem uma lição incrível para nós. Eu não sei quantos de vocês, o pai de vocês, a mãe de vocês está longe, mas eu tenho certeza que toda dificuldade que você passa, toda adversidade que você sente, quando Deus lhe dá a sua graça, quando Deus lhe dá a sua bênção, a primeira pessoa que a gente tem que se lembrar é de nossos pais. A primeira pessoa que a gente tem que se lembrar é dos nossos pais. Saibamos valorizá-los. O filho encontra o pai encontra o filho, o pai na pobreza, entre aspas, porque Deus não abandonou Jacó. E o filho agora é o governador do Egito, um homem poderoso. E junto com Jacó havia agregado 70 pessoas. Você vê que o final da história de José é um final bonito. É o único israelita a ser ali abençoado de tamanha grandeza em um país distante. Eu separei um vídeo que é um hino para você que está em casa. Esse é um hino que fala de uma pessoa que também sofreu por nós. Ele é o nosso Pai também. É Cristo Jesus o nosso Senhor, amém? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. E Ele falou uma vez que não nos deixariam órfãos. Nós vamos passar um vídeo agora de uma música, cujo título dela é Cristo. Ela fala alguns nomes, alguns adjetivos de Cristo, Príncipe da Paz, o Pão da Vida, o Mestre, o autor da nossa vida. Eu queria que você na sua casa meditasse nesse vídeo. Isso, medite no momento que você está passando agora e veja que hino tão suave, que hino tão bonito, que hino que transmite os sofrimentos de Cristo e mostra que, apesar de tudo que você está passando, nós devemos volver os olhos a Jesus, porque Ele sim sofreu. Elton, vamos colocar essa música para a gente finalizar? Léo, se puder apagar aqui de novo. Isso é o que restou de Cristo, ó, quando Ele ascendeu, olha lá, uma coroa de espinhos e pregos. Não faltam adjetivos para Jesus. Cristo, o lírio do vale,
rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão. O Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz. Cristo, Cristo. Oh, Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem Amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, Cristo, oh, Cristo. Amém, irmãos? Por que eu decidi passar esse vídeo? Porque nós falamos de um homem que passou várias crises em sua vida, durante toda a sua vida. E eu escolhi passar esse vídeo de Jesus, porque ele sofreu. Há um livro cujo título é O Desejado de Todas as Nações, onde a escritora diz que se você acha que você está sofrendo, se você acha que você está passando dificuldades na sua vida,
que nada para você dá certo, que parece que o universo conspira contra você, queridos, ela pede para que a gente possa meditar nas últimas cenas de Cristo aqui na terra. Isso sim foi sofrimento. E Ele sofreu para que nós tivéssemos o quê? A salvação. Que Cristo nos abençoe, que Cristo nos dê a certeza da salvação, porque somente Ele pode nos trazer a paz, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, obrigado a Deus pela narrativa maravilhosa da história de José, Senhor. Um homem que passou por várias crises, mas em nenhum momento se afastou de Ti, Senhor. Quem sabe nós estamos aqui, ou os que estão nos assistindo estão passando por uma crise nesse momento, seja na família, seja na saúde, seja financeiramente. Pai querido, queremos Te pedir que o Senhor cuide de nós, Senhor. Toma as decisões em nosso local, em nossa frente, Senhor. Para que juntos, ó Deus, tenhamos a atitude assertiva, ó Deus, de fazer a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, uma semana feliz diante da Tua presença. E que quando vierem as adversidades, quando vierem as dificuldades, quando quiserem nos jogar dentro de um buraco, quando quiserem nos vender, quando quiserem nos enganar, Pai querido, saibamos que nós temos um Deus poderoso que ouve as nossas orações, Senhor. E que nós, os filhos, saibamos cuidar de nossos pais. Como José, o seu último ato ali, buscando o seu pai e dando conforto para ele, Senhor. Despede-nos nós que estamos aqui, até os nossos lares, seja com os nossos amigos que estão assistindo. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Uma feliz semana para o pessoal aí do Zoom. Que Deus abençoe vocês. E que tenha uma semana abençoada, essa semana de feriado, amém?